Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo, sou professor de raciocínio lógico e vou ministrar para vocês este conteúdo durante o curso agora de formação para o edital da Polícia Penal, beleza? A gente vai trabalhar de uma forma bem tranquila, sempre de uma maneira bem pausada, sempre que tiver dúvidas, os alunos aqui do presencial, para ficar tudo muito claro para todo mundo. Não deixem dúvidas passarem, para depois a gente ter que retornar certas dificuldades que poderiam ser sanadas ali no momento, ok? Aqui eu trouxe as anotações sobre os conteúdos problemáticos que a gente vai ver durante o curso, tudo que a gente vai conseguir trazer durante o curso para se preparar bem para a nossa prova. Então aqui, inicialmente, a gente pode perceber que a primeira parte do que a gente tem de conteúdo, ela se trata mais em relação à resolução de problemas. A gente vai ter muita prática em cima de resolução de problemas. Quais tipos de problemas? Problemas mais voltados ao que a gente já está acostumado a estudar lá no ensino fundamental e no ensino médio. A gente vai estar vendo conteúdos relacionados ao que a gente aprende lá naquela época do ensino, ok? A gente vai começar com frações, depois porcentagens, conjuntos, sequências, seja sequências numéricas ou simbólicas, a gente vai ter esses tipos de exercícios, beleza? E após isso, talvez a gente vai entrar em conteúdos que são um pouco mais novos para quem ainda não estudou raciocínio lógico. A gente vai estar entrando na parte de preposições, conectivos, equivalências e argumentos válidos. Então, são assuntos mais voltados à área específica de raciocínio lógico. Às vezes eu ouço muito, não, Gustavo, mas como que eu aprendo raciocínio lógico? Raciocínio lógico é um negócio um pouco traiçoeiro, é difícil da gente pensar numa regra muito bonitinha para aprender. Como que a gente aprende esse tipo de coisa? Fazendo exercícios. É claro que a teoria aqui sempre vai ser importante, mas vai ser muito importante que a gente pratique. Raciocínio lógico é como se fosse uma academia que a gente vai fazer na cabeça. A gente vai treinar a cabeça a se acostumar a resolver problemas que envolvem raciocínio lógico, ok? A aula de hoje a gente vai voltar muito em relação ao conteúdo de frações. A gente vai estar trabalhando muito em cima dessa parte da matéria. Eu resolvi trazer para essa aula os conteúdos desde os mais básicos de frações até o fim da aula a gente começar a resolver exercícios de fato. Então a gente vai começar falando sobre frações. Eu vou apagar para a gente poder preencher o quadro agora. Então, frações. Um conteúdo que a gente começa a ver lá no ensino fundamental, né? 6º ano, 7º ano do ensino fundamental. Qual é a ideia que a gente tem para frações? Vamos lá. Então a gente vai falar um pouco agora sobre frações. A ideia de fração, basicamente, ela é uma ideia de uma razão, de uma relação, talvez até de uma divisão. A fração ela é muito rica em termos de significado. Então, a gente tem que entender qual o formato que ela é trazida para a gente e como utilizar isso dentro dos nossos exercícios. A fração, ela é comumente utilizada dessa forma aqui, A simbologia é algo desse tipo, né? A dividido por B, A sobre B. Isso é a simbologia que eu tenho para fração. Isso daqui representa a relação de A para B. Como que eu posso pensar nesse tipo de relação? Um exemplo simples para a gente começar a pensar em relação a isso. Nessa sala, eu consigo fazer uma fração, representar qual é a relação entre mulheres e homens nessa sala. Eu tenho uma série de alunos aqui dentro e eu poderia ter, por exemplo, uma razão de 5 mulheres para 7 homens. Como que essa razão seria representada dessa maneira? Se eu quero representar a razão entre mulheres e homens, ficaria 5 mulheres para 7 homens. Então é uma forma com que eu posso utilizar o conceito de fração. Como que é nomeado esses elementos dentro da nossa fração? Aqui, a gente consegue perceber 2 elementos. Vamos falar assim, a parte de cima e a parte de baixo da nossa fração. A parte de cima é o que a gente chama de numerador. Seria o numerador da nossa fração. Embaixo a gente tem o que a gente chama de denominador. Essas nomenclaturas não vai ser de fato o que a gente tem de mais importante, mas é bom que a gente saiba, porque caso apareça no enunciado de um exercício algo relacionado falando sobre numerador e denominador, é importante que a gente saiba diferenciar o que a gente tem ali, beleza? Então, por exemplo, eu dei a situação de que nessa sala a gente poderia ter 5 mulheres para 7 homens, mas eu também, vamos pegar um exemplinho aqui,
Por exemplo, eu quero representar a fração do tipo 2/3. 2/5, melhor. A fração do tipo 2/5. Eu consigo enxergar isso como 2/5. Mas vamos começar a pensar qual é a representação gráfica disso para a gente começar a perceber como que a gente entende esse tipo de processo. Esse 2/5, ele pode ser representado, por exemplo, vamos trazer para um exemplo do nosso dia a dia, como uma barra de chocolate que eu tenho e eu estou querendo dividir aqueles pedaços, eu quero comer uma parte dessa barra. O que eu vou fazer aqui até então? Eu tenho aqui a minha barrinha, suponhamos que essa seja a minha barrinha, e eu vou dividir ela agora em 5 pedaços, beleza? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Essa barra ela foi dividida em 5 pedaços. Suponhamos que eu venha e diga o seguinte: eu estou com vontade de comer esse chocolate, eu quero comer 2 pedaços dessa barra. Vocês concordam que o que eu estou dizendo aqui para os 2/5 vai ocupar essa porção aqui, ó, da minha barra de chocolate? Faz sentido isso? Tranquilo, né? Eu estou consumindo aqui 2 pedaços dentro de 5. Ou seja, eu consumi 2/5 da minha barra de chocolate. Tranquilo essa representação, não é? Então, a gente pode ver a fração através de uma representação gráfica. A gente consegue enxergar isso através de uma representação de um desenho, de uma figura mesmo. Tá, mas Gustavo, tem alguma outra forma de eu pensar no que seria essa fração? Tem, eu posso ter uma noção numérica do que representa essa relação. Aqui, ó, 2/5, lembram lá atrás quando eu falei de fração, eu disse que ela poderia ser uma relação ou também uma divisão? Quando eu vejo 2/5, eu posso pensar nisso como um número, como um valor. Eu vou pensar nele agora como um número 2 dividido por 5. Então vamos lá, vamos entender o que seria o significado numérico dessa fração. Como eu tenho 2/5, eu vou representar isso através de 2 dividido por 5. Vamos relembrar agora como fazer divisão de números que teoricamente eu não consigo dividir, né? A gente tem uma noção lá quando a gente é criança ou quando a gente está começando a aprender a ideia dos números, a gente tem uma noção de que não é possível dividir 2 por 5. Você pode perguntar a uma criança e ela fala, não dá para dividir 2 por 5, não tem nenhum para cada um. Mas a ideia é essa, eu não vou dar um para cada um, vou pegar uma parte dentro daquela minha barra. Então aqui, ó, quando eu vou dividir 2 por 5, qual que é o processo que a gente utiliza para fazer a divisão? 2. Dá para dividir por 5? Eu tenho um número inteiro para cada um? Não tenho. Então eu vou ter o quê? 0 partes para cada um. Ou seja, eu não consigo dar nenhum para cada. Mas feito isso, o que acontece? Eu sempre agora passo para a minha próxima casa decimal da divisão. 0 não deu certo? Opa, não tem ninguém aqui. Tem sim. O 2, na verdade, é como se fosse 2,0. Então tem uma próxima casa. E agora eu vou fazer a minha divisão a partir daqui, né? Atravessei a minha vírgula, eu posso enxergar isso como 0, alguma coisa. Ou seja, quando eu vou dividir 2 por 5, não dá nenhum inteiro, é um valor menor do que 1 para essa divisão. Agora seguindo, já que a gente está na próxima casa decimal, 20 dividido por 5, quanto seria 20 dividido por 5? Isso é 4, né? Então aqui, naquela divisão que eu tinha de 2 dividido por 5, eu consegui achar um resultado, tá vendo? E esse resultado, ele representa 0,4. Não, Gustavo, mas que negócio esquisito, não tem nada a ver com o que eu vi no meu desenho, não tem nem 4 pedaços aqui, de onde surgiu esse 0,4? A gente vai começar a perceber o seguinte, a fração, ela tem várias formas de ser representadas. Aqui eu representei, por exemplo, 2/5. Na hora que eu fiz a conta, apareceu 0,4. Será que eu vou conseguir conectar esses dois valores? De alguma forma eu vou conseguir representar essa fração através desse 4 que está aparecendo aqui? Sim, a gente vai conseguir fazer isso através da equivalência de frações. Nós vamos entrar nesse conteúdo, mas antes disso, eu quero só mostrar mais um exemplo só para a gente pegar a ideia aqui, ó. Um exemplo mais comum de todos é o que a gente chama no dia a dia de metade, né? O que é metade? Quando eu falo metade, vou dividir em 2. Isso no caso de fração eu posso representar através do 1 sobre 2, não é? 1 sobre 2 é como se eu tivesse... Aqui eu tinha o caso da barra de chocolate, mas eu também posso ter uma pizza, por exemplo. No caso aqui eu tenho uma pizza, e essa pizza eu posso muito bem chegar e dividir ela ao meio, posso? Então a representação aqui, ó, de meio
ou de metade, que é o que a gente costuma ver no nosso dia a dia, seria a representação disso que eu colori aqui agora. Dividi em duas partes, peguei somente uma delas, ok? Vamos de novo ter a percepção de qual seria o valor numérico dessa fração. De novo, seguindo o mesmo tipo de raciocínio, eu vou ter aqui, ó, isso sendo representado por uma divisão. É como se fosse 1 dividido por 2. O que seria 1 dividido por 2? Mais uma vez, 1 dá para dividir por 2 diretamente? Não, 0, alguma coisa. Pulei para a próxima casa decimal, é como se tivesse mais um zero aqui. 10 dividido por 2, isso resulta em 5, beleza? Nó, de novo, tem nada a ver com 5 a representação numérica que eu tinha lá, né? Vamos começar a perceber agora de onde que vem esse raciocínio da ligação que eu tenho do numérico até o valor de representação que eu tinha no desenho. Como que a gente pode fazer esse tipo de coisa? Eu já havia comentado que a gente consegue perceber uma fração de várias formas. Eu consigo escrever a mesma fração de uma mesma maneira. Aqui, ó, o que eu tinha feito? Dividido a minha pizza em 2 pedaços e tinha ocupado apenas uma delas, ok? Só que o que eu posso fazer? Eu vou pegar essa mesma pizza e vou fazer uma divisão diferente. Por exemplo, aqui agora, ó, eu vou dividir essa pizza em 4 pedaços, ok? Então agora ela foi dividida em 4 pedaços. E eu vou decidir comer ou separar de alguma forma 2 pedaços dessa pizza. Correto? Quando eu vejo esse tipo de coisa, me causa uma seguinte estranheza. Aqui eu dividi em 2 pedaços e peguei um deles. Aqui eu dividi em 4 pedaços e peguei 2 deles. Mas visualmente eu fiz a mesma coisa, não fiz? Então eu permaneci representando a mesma fração. O que esse raciocínio vai trazer para a gente? É a ideia que a gente tem de equivalências de frações. Beleza? As equivalências de frações, elas acontecem de que forma? Vamos enxergar aqui, ó. Nesse caso eu já tenho meu desenho, não tem? Como que eu representaria essa situação através de uma fração? Aqui eu não tinha um pedaço dentro de 2. Agora eu tenho 2 pedaços dentro de 4, né? Então essa fração ela é representada por 2/4, beleza? E a gente pode perceber que visualmente isso resultou na mesma coisa, não resultou? Se a gente fizer a divisão de 2 por 4, a gente também vai chegar no nosso raciocínio de 0,5. Então a gente pode perceber que apesar de escritas com números diferentes, essas frações correspondem à mesma coisa, beleza? Que é o que a gente chama de equivalência de frações. Como que eu posso perceber esse tipo de coisa? Olha só, aqui ó, era de 1 para 2, nesse caso é de 2 para 4. A gente consegue perceber de maneira mais fácil que em ambos os casos foi metade do que eu tinha, não foi? Então vamos perceber a ideia aqui, ó, era 1 para 2, passou a ser 2 para 4. Vocês concordam que de alguma forma eu só dobrei os valores que eu tinha daqui para cá? Então a gente consegue perceber a seguinte coisa: se eu tenho uma fração e eu multiplico nessa fração o mesmo valor em cima e embaixo, eu não altero o valor daquela relação, concorda? Continuou sendo metade, continuou sendo metade. Ah, e se eu quisesse triplicar aqui, ó, se eu quisesse pegar minha pizza e dividir em 6 pedaços, dos 6 pedaços eu vou comer 3, de novo, comer metade mais uma vez, não foi? O que aconteceu? Eu tripliquei o número de pedaços, mas eu também tripliquei o número de pedaços que eu iria comer, ok? Então agora a gente vai entrar na ideia do raciocínio da equivalência de frações, beleza? Posso apagar esse lado de cá? Deu para todo mundo copiar? Deu? Tá tranquilo até aqui? Bom? Beleza. Agora a gente vai começar a trabalhar com a situação de equivalência de frações. Vamos anotar aqui uma observação da ideia que a gente já tinha percebido, que no caso de equivalência de frações eu posso perceber que uma mesma fração
pode ser representada de infinitas formas distintas. Vamos lá, o que é isso que eu acabei de escrever? A ideia de equivalência de frações traz para a gente uma noção de que uma mesma fração ela pode ser representada de infinitas formas distintas. Ou seja, o que a gente viu no exemplo anterior, eu consigo representar a mesma ideia de um meio, só que de infinitas formas diferentes. Por exemplo, eu tinha aqui a fração meio, não era? Essa fração meio, a gente conseguiu perceber que ela era a mesma do que 2/4. Ela também é a mesma do que 3/6. E por aí vai. O que está acontecendo nesse processo que eu estou mostrando aqui? Do 1/2 para o 2/4, a gente conseguiu perceber que a única coisa que foi feita é que em cima eu fiz uma multiplicação por 2. E embaixo eu fiz exatamente a mesma coisa. Isso não alterou a relação que eu tinha para a minha fração. É o que a gente tem para equivalências. A gente sempre pode multiplicar a fração por um mesmo número em cima e embaixo, sem alterar o que ela significa, beleza? Aqui, desse cara para o daqui da frente, o que eu fiz? Eu multipliquei por 3. Aqui embaixo, eu fiz exatamente a mesma coisa. Então, multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não tive alteração do meu resultado. Eu vou seguir aqui, até uma outra multiplicação, só para trazer uma noção que a gente precisa ter. Eu poderia multiplicar muito bem essa fração, então, por 5 em cima e embaixo, que não faria diferença. Isso ia fazer com que eu ficasse com qual fração? 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10, né? Então, a gente tem 5 décimos. Então, 5 décimos. Por que eu trouxe até essa fração? Vamos lembrar aqui, o que a gente tinha feito no quadro anterior. Lembra que quando a gente foi fazer a divisão de 1 sobre 2, a gente tinha 0,5? Esse número representava a minha fração meio. E de alguma forma, agora ela está representada aqui. A gente consegue perceber de uma maneira mais simples. A representação decimal que a gente usa, ela é mais fácil de se enxergar numa fração que tem um denominador igual a 10. Agora sim eu consigo perceber 5 décimos. Da mesma forma que eu posso ler esse número como 5 décimos. Isso vai acontecer porque existia uma equivalência de frações entre 1/2 e 5 décimos. É o mesmo resultado que a gente conseguia ver na forma escrita decimal. Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa para aquele outro exemplo que a gente tinha. O outro exemplo que a gente tinha era 2/5, não era? 2/5, quando a gente fez a conta, ele era 0,4. E a gente consegue perceber isso de uma maneira mais direta. Só de multiplicar essa fração por 2 em cima e embaixo, eu já consigo perceber aquele meu 0,4. Porque aqui no caso, ficaríamos com 4 décimos. Então, isso aqui talvez é o conceito mais importante que a gente tem que aprender em frações. Porque isso vai ter a base e vai fazer com que a gente opere e a gente entenda tudo que tem de fração daqui para frente. Por isso que é importante, mesmo que pareça ser fácil, enxergar isso com clareza. Porque vai facilitar na hora de compreender o que a gente precisa daqui para frente. Tá ok? Beleza? Então tá bom. Confia aí enquanto eu dou uma olhadinha. A gente pode fazer também, vamos escrever essa observação para ficar bem claro quando vocês forem revisar no caderno de vocês.
Então, o que a gente tem escrito aqui? E sempre a gente percebeu que a gente pode multiplicar o mesmo valor, tanto no numerador quanto no denominador de uma fração, que isso não altera o valor, o resultado dela, o que ela representa em si. Então, o meio, mesmo que eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, continuou de alguma forma sendo meio em essência. Tranquilo? Isso traz uma percepção importante para a gente do seguinte: a gente não só pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, como a gente pode fazer o caminho contrário, que é o que a gente usa para o termo de simplificar frações. Quando eu vou simplificar a fração, o que eu estou fazendo? O caminho inverso do que eu fiz aqui, ó. Para sair de 1/2 para 3/6, eu não multipliquei por 3 em cima e embaixo? Se eu quiser fazer o caminho contrário, o que eu vou estar fazendo? Sair do 3/6 e voltar a 1/2. Eu vou estar dividindo por 3 em cima e embaixo. Então, quando a gente vai trabalhando com a ideia de simplificar a fração, a gente está usando o conceito de equivalência. Porque eu sei agora que eu posso tanto multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, quanto dividir em cima e embaixo pela mesma coisa, que eu não altero o seu valor. E isso vai ser muito importante, porque quando a gente trabalha com a simplificação de frações, nós vamos reduzir muito o tempo nosso de resolução de exercício. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar que de alguma forma eu tenho lá no meu problema uma fração desse tipo aqui, ó, 72/108. Aí eu vou ter que utilizar dessa minha fração lá dentro do meu exercício. São números enormes. A gente vai entrar na ideia de operações entre frações, mas operar com esses números não vai ser legal. Imagina se eu precisar fazer uma multiplicação. Aí eu vou ter que fazer 72 vezes 24. É um número grande, eu vou perder tempo com essa operação. Então aqui, ó, eu vou estar usando da simplificação. O que eu vou usar? A gente já não percebeu que eu posso dividir em cima e embaixo pela mesma coisa, que o resultado não é alterado? Então aqui, ó, eu percebo que esses dois números são pares. Se são dois números pares, o que eu posso fazer? Eu posso enxergar essa fração de uma maneira mais simples. Ou seja, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Se eu dividir 72 por 2, que é uma conta mais fácil de fazer mentalmente, eu sei que essa fração aqui, ela passa a ser 36/54. Não, Gustavo, os dois números continuam sendo pares. Então eu posso simplificar mais uma vez. Se eu simplifico mais uma vez por 2, qual vai ser o valor que essa fração vai representar agora? Em cima eu vou ter 18 e embaixo eu vou ter 27. Não, agora os dois não são mais pares. Mas eu consigo perceber que esses dois números são números múltiplos de 3. Então eu consigo simplificar por 3. Da mesma forma que aqui atrás eu estava multiplicando por 3 em cima e embaixo, agora eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Fazendo essa divisão por 3 em cima e embaixo, qual vai ser o formato dessa fração? 18 dividido por 3 é 6. 27 dividido por 3 dá 9. Nó gigantesco, mas ainda dá para simplificar de novo. Aqui, ó, se eu divido por 3 mais uma vez, o que vai estar aparecendo? 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. Olha como a nossa fração ficou num formato muito mais simples para a gente trabalhar. Então é importante saber simplificar frações para poder ganhar tempo e ser mais ágil durante os nossos exercícios. É claro que aqui eu fiz super detalhado. Não, Gustavo, se eu tivesse visto lá de cara que esses dois números são divisíveis por, sei lá, 12, poderia fazer direta divisão por 12, em cima e embaixo. O número que você conseguir perceber que dá para dividir tanto o de cima quanto o de baixo, você pode diretamente fazer a simplificação, que aí fica mais rápido ainda esse processo, beleza? Então aqui a gente treinou um pouco da ideia de simplificação de frações. Vamos intitular isso daqui, ó, como a simplificação entre
frações. A gente vai começar a ver a maior utilidade disso agora que a gente vai começar a trabalhar com as operações entre as frações, que para a gente vai ser de grande utilidade, tanto a ideia de equivalência entre frações, quanto a ideia da simplificação entre as frações. Eu vou apagar o lado de cá e dar um tempinho para vocês copiarem, e aí a gente começa na mesma página, beleza? Aqui eu posso apagar? Todo mundo? Agora a gente vai começar a falar das operações entre frações. Então, operações entre frações. Quando a gente começa a falar de operações, talvez o que a gente mais vai ter talvez dificuldade ou talvez estranheza, vai ser justamente as primeiras operações que a gente costuma fazer, que são somas e subtrações. Quando a gente vai trabalhar com soma e subtração, existe uma ideia que é o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui só para a gente perceber o que está acontecendo. Vamos lá, eu vou começar a pensar numa soma entre frações do tipo, por exemplo, eu quero fazer a soma de 1/3 mais 1/2. Quero saber como que eu faço esse tipo de coisa. Uma forma muito comum, quando a gente está apresentando isso pela primeira vez para qualquer pessoa, de resolver, seria o seguinte: Gustavo, eu vou só somar, né? 1 mais 1, 2, 3 mais 2, 5. Será que isso é verdade? Será mesmo que isso vai estar dando um resultado correto para a nossa soma entre as frações? Só para relembrar o porquê de que isso daqui, já dando spoiler, isso não vai estar certo, é o seguinte: vamos pensar na nossa representação gráfica que a gente tinha do problema lá atrás. Imaginem aqui agora que eu tenho o seguinte: 1/3 eu vou representar de novo como a minha barrinha de chocolate. Então aqui eu tenho uma barrinha de chocolate e eu vou dividir ela em 3 pedaços iguais. Porque se eu quero representar 1/3, quer dizer que eu tenho um pedaço dentro de 3. Então aqui, essa seria a representação. Tá aqui coloridinho. E eu vou somar isso com o meu meio. Meio seria a ideia de que eu tenho metade da minha barra de chocolate. Então aqui eu vou fazer uma barra exatamente do mesmo tamanho. E vou dividi-la ao meio. Quando eu tenho a ideia de ter 1/2, eu estou tendo exatamente metade dessa barra de chocolate. Certo? Então, vamos perceber o que estava escrito aqui em cima e ver se realmente faz algum sentido essa operação. Quando eu fiz a conta, se eu fizesse de forma direta, eu teria 2/5, não teria? Tá, mas 2/5 seria como se eu tivesse de 5 pedaços, eu vou pegar 2, não é? Vocês concordam comigo que 2/5 eu não estou pegando nem metade dos pedaços da minha barra? Para ser metade, tinha que ser um pouco mais que 2 e um pouco menos que 3, tinha que estar no meio do caminho entre eles, concordam? Então, a noção gráfica já traz para a gente uma visão de que isso não pode funcionar, de que isso não vai funcionar. Para somar a fração, eu não vou simplesmente somar numerador com numerador e denominador com denominador. Não é assim que funciona. Por quê? Isso é uma dúvida muito comum das pessoas que estão começando a aprender ideias de frações, de cometer esse tipo de erro, beleza? Para fazer esse tipo de conta, a gente vai voltar lá naquilo que eu falei que era importante, da equivalência entre frações.
Até porque aqui, ó, eu tenho um pedaço desse lado e um pedaço desse lado, né? Mas são pedaços do mesmo tamanho? Não são, então não faz sentido eu somar eles diretamente, que era o que eu estava fazendo aqui. A gente vai perceber que a gente só consegue somar quando eu estou trabalhando com coisas do mesmo tamanho, pedaços do mesmo tamanho ou do mesmo tipo, beleza? Então agora vamos enxergar essa soma de uma outra maneira aqui do outro lado do quadro. Detalhe, a gente já percebeu que isso daqui é extremamente errado, né? Vamos fazer um X gigante em todos eles para entender de que isso aqui não era verdade. Agora vamos enxergar essa conta de uma maneira mais correta, da forma que a gente deve fazer. Então o nosso exemplo era uma situação em que eu devo somar 1/3 com 1/2. O que eu disse que a gente poderia fazer agora é pensar na ideia de equivalência entre frações. Por quê? Só faz sentido eu somar coisas que são do mesmo tamanho. Então eu vou tentar representar essas frações de forma parecida. Olha só, aqui eu tinha um pedaço dentro de 3, aqui eu tinha um pedaço dentro de 2. Vou usar da equivalência de frações para fazer o seguinte. Eu vou representar essa fração de 1/3 da seguinte maneira. Agora eu vou representá-la assim, ó. 2/6. É diferente essa relação? É diferente? 1/3, 2/6? Não é diferente. O que a gente está fazendo? A gente só multiplicou por 2 em cima e por 2 em baixo. Então, isso, como a gente já viu, não altera o valor da nossa fração. Vou fazer coisa parecida com a outra fração. Se eu pego essa fração aqui agora e multiplico ela por 3 em cima e por 3 embaixo, eu também não estou alterando o valor dela, concorda? E o que vai aparecer nessa situação? 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6. Olha como que agora as frações elas tratam de coisas semelhantes, de pedaços de mesmo tamanho. Eu consegui representar essas duas ideias como pedaços de mesmo tamanho. Por quê? Eu pegaria a minha barra de chocolate, dividiria em 6. Desses 6 pedaços eu tenho 2. No outro caso, quando eu dividir em 6, desses 6 pedaços eu tenho 3. Agora faz sentido, eu tenho 2 pedaços daqueles que eu dividi em 6, e outros 3 pedaços daquele mesmo tamanhozinho que eu já tinha dividido. Agora sim eu posso fazer a soma direta. Eu vou somar o quê? Eu tenho 5 pedaços agora, não é? Mas será que é 5 pedaços dentro de 12 divisões? Não, 5 pedaços dentro de 6, porque eu tinha aqueles pedacinhos de divisões em 6. Ou seja, essa soma agora ela vai ser representada como 5/6. Então, a soma correta para o nosso exemplo seria 5/6. É por isso que a gente não consegue nem somar nem subtrair frações de forma direta. A gente aprende, às vezes, muitas vezes lá na escola, só o caminho. A gente só aprende o algoritmo, só a receita de como fazer. Que vai ser o que eu vou passar agora, mas eu acho importante a gente primeiro entender o porquê de não poder fazer dessa forma, para depois sim aprender uma maneira mais rápida, que a gente sabe o que a gente está fazendo, beleza? A gente vai agora entrar na forma mais direta no nosso algoritmo para poder resolver somas e subtrações entre frações, que é o que a gente vê lá do MMC, né? Lembra na escola que para somar frações a gente precisa de MMC. Eu fiz MMC aqui de uma maneira quase que intuitiva. Eu procurei um número que eu consigo multiplicar esse cara e um outro número que eu consigo multiplicar esse cara para que eles fiquem iguais. Essa é a ideia do mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum ele trabalha dessa forma. Mas no algoritmo, quando a gente vai resolver isso utilizando o algoritmo, a gente usa da seguinte forma. Vou passar a maneira que a gente aprendeu e a maneira mais rápida de fazer. Para somar 1/3 e 1/2, a gente precisava saber o MMC entre 3 e 2. Para calcular MMC, o que a gente faz basicamente é uma fatoração. Eu vou fatorar de que forma? Eu tenho que calcular o MMC entre 3 e 2. Então eu vou pegar lá o número 3 e o número 2 e vou descobrir quais são os fatores que eles possuem. 3 e 2 são dois números bem simples, eles só têm um fator. Eu só consigo pegar o 2 aqui, ó, dividi-lo por 2, aqui ficaria 1. Só que aqui o 3 ele não é divisível por 2, então mantém o fator. E nesse caso, o 3 eu vou dividir também por 3 e agora eu cheguei aqui. Qual é a ideia ali que eu estou utilizando?
Para calcular MMC, basicamente a gente lista os nossos números e fatora eles até chegar na situação 1, porque agora eu vou estar descobrindo qual que é o mínimo múltiplo comum que existe entre 3 e 2. Tá aqui, ó. Quando eu pego a multiplicação dos números que apareceram aqui, 2 vezes 3, eu tenho o número 6. E o número 6 era exatamente o mínimo múltiplo comum que eu tinha trabalhado aqui atrás. Beleza? Como que a gente vai utilizar isso na nossa soma? Vamos lá, eu vou fazer o exemplo. Eu já sei que agora o MMC entre 3 e 2 é 6. Então, eu estava resolvendo o quê? A soma de 1/3 mais 1/2. Quando a gente vai fazer essa soma, a gente sabe que a gente precisa deixar isso em pedaços iguais. Ou seja, os pedaços que vão aparecer aqui agora é exatamente o nosso MMC, que era 6. E agora a gente vai para o nosso procedimento. O que eu preciso fazer? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Não é isso que a gente aprendeu na escola? Então aqui, ó, eu vou, para transformar a fração desse tipo, eu preciso 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então essa primeira fração, ela é 2/6. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Agora eu voltei àquele mesmo raciocínio que eu tinha aqui atrás. Na hora de somar, 2/6 mais 3/6, isso dá 5/6 da mesma maneira. Ok? Então, vou pegar só um exemplinho rapidão para vocês fazerem aí, dá uns 3 minutinhos para vocês fazerem, e a gente vai prosseguir com a ideia do nosso conteúdo. Vamos pegar 2 exemplos simples só para vocês fazerem a soma e a gente vai resolver eles aqui, só para poder inteirar de que todo mundo agora sabe somar fração e a gente não precisa voltar mais, beleza? 3 minutinhos para poder resolver esse exercício aqui. Bom, acho que podemos seguir, a gente vai fazer aqui e a gente vai só acompanhar junto o que seria o processo. Eu sei que é uma coisa talvez não simples para alguns, mas é bom que a gente saiba para poder passar dessa etapa e começar a trabalhar em cima de problemas envolvendo frações. Vamos lá. A gente sabe que aqui a gente tem uma subtração entre frações. A subtração ela é feita exatamente da mesma forma que a soma. São operações iguais na questão de processo. Então aqui eu tenho uma subtração entre duas frações que têm denominadores diferentes. Eu não posso simplesmente subtraí-las direto. Eu preciso fazer o quê? Achar qual é o mínimo múltiplo comum entre o 9 e o 6 primeiro. Então vamos lá, vamos usar o cantinho do quadro para poder achar qual seria esse MMC. Para calcular o MMC a gente tem que fatorar aquele cara primeiro, não é? Então vamos lá, 9 e 6, eu sei que o 6 é um número par, então primeiro eu vou dividir por 2. Dividindo por 2 eu penso o seguinte, aqui eu estou fazendo fatoração, então eu não preciso me preocupar com divisões que não dão resultados exatos. Aqui eu tenho 9 não dá para dividir por 2, então segue 9 a ponto de fatoração. 6 dividido por 2, 3. Agora eu tenho 9 e 3. Os dois números são ambos divisíveis por 3. Então eu vou fatorar aqui por 3. 9 dividido por 3
é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Eu sei que para achar o MMC eu preciso seguir essa fatoração até chegar com os dois números iguais a 1. Então, aqui ó, eu vou dividir por 3 mais uma vez. Isso eu vou ter agora o fim da minha fatoração, porque eu cheguei no momento em que eu tenho 1 em 1. Aqui ó, o que eu preciso fazer nesse caso? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, né? Então quer dizer que o mínimo múltiplo comum que aparece entre 6 e 9 é 18. Então na hora que a gente vai resolver aqui, ó, eu sei que eu vou ter uma subtração de frações que tem o denominador igual a 18. Mas aí a gente vai seguir o nosso processo, né? Para não ter que ficar sempre pensando qual número eu tenho que multiplicar, eu já faço o processo. 18 dividido por 6 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Então a fração 2/6 ela é a mesma fração do que a fração 6/18, 6 sobre 18. Posso seguir o raciocínio para o cara de cá, né? 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então agora eu consigo resolver qual era a subtração entre essas duas frações, que vai ser 6 menos 2, 4, 18. É como se eu tivesse em um problema em que eu dividi uma barrinha em 18 partes e fiquei com 4 pedaços dela. Daria para simplificar essa fração? Daria, eu posso dividir ela por 2 em cima e embaixo. Eu teria 2 nomes como resposta, que é exatamente a mesma coisa. Tranquilo? Vamos lá, exemplo de baixo, exatamente a mesma linha de raciocínio. Não tem diferença alguma. A gente vai fazer o MMC agora entre 7 e 5, né? Então, MMC entre 7 e 5, detalhe, 7 e 5 são números que a gente chama de números primos. Eles não têm mais do que um fator além do 1. O 5, ele só pode ser dividido por 5. Então, aqui quando eu faço essa divisão, o 7 permanece e aqui já vira 1. Já o 7, ele também só pode ser divisível pelo próprio 7. Então, aqui ó, na fatoração eu coloco como 7 e aqui fica 1 e 1. Ok? Agora eu consigo perceber que o MMC nesse caso seria 7 vezes 5, que é 35. Então, eu sei que para fazer essa soma eu preciso transformar as duas frações em frações que têm denominador igual a 35. Então, aqui eu tenho 35, é uma operação de soma. Aqui eu também tenho 35 e vou fazer o meu processo. 35 dividido por 7 é 5. 5 vezes 3, 15. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 2, 14. Então, essa soma ela vai ser o quê? 15 mais 14 é 29 sobre 35. Tá ok? A gente passou por esse procedimento de ter que fazer soma de frações só para deixar todo mundo no mesmo passo de saber somar frações. Agora a gente vai, depois de ver a multiplicação e divisão, a gente vai começar a trabalhar isso dentro de exercícios. Beleza? Então, aqui a gente finaliza essa parte de somas e subtrações. Agora, a gente vai entrar no mérito das multiplicações e divisões, que por incrível que pareça, são bem mais fáceis do que a gente tem para soma e subtração, porque agora a gente não tem mais esse problema de quando a gente tem frações com denominadores diferentes, ok? Então vamos entrar aqui primeiro na multiplicação entre frações. No caso da multiplicação é uma coisa direta, a gente não tem problema com relação a isso. Para fazer multiplicação entre frações, a gente basicamente precisa multiplicar os numeradores e também multiplicar os denominadores. Então aqui a gente já pode partir direto para um exemplo para ver qual é a melhor forma da gente resolver esse tipo de coisa. Eu vou voltar aqui e vou pegar aquela mesma fração que eu já dei na simplificação lá atrás. Lembra daquele 72 sobre 108? Eu quero fazer agora 72 sobre 108 vezes, por exemplo, 24 sobre 48. Aqui, ó, a gente sabe que a multiplicação ela é feita simplesmente de forma direta. Eu vou multiplicar 72 vezes 24 e 108 vezes 48. Nossa, professor, vai dar número demais, vai ser chato fazer essa conta. Vai. Por isso que a gente aprendeu a simplificar as frações, ok? Então, em todo o exercício, vocês vão ver que a gente vai começar a trabalhar, a gente precisa de ter em mente a ideia de simplificações, porque aí a gente vai agilizar muito o nosso processo.
Essa daqui a gente já tinha trabalhado em cima dela, 72 sobre 108. A gente fez aquela série de simplificações e percebeu que ela é a mesma coisa que 2/3. Agora vamos trabalhar com essa. Gustavo, eu posso ir dividindo por 2 até parar, até eu chegar no mínimo que eu consigo? Pode. Mas se você perceber, 48 é um número que é o dobro de 24. Então eu posso simplificar essa fração direto por 24. Se eu pego aqui em cima, ó, lembra? Eu posso sempre dividir o mesmo número em cima e embaixo na fração. Vou pegar em cima e dividir por 24. 24 dividido pelo 24 é 1. 48 dividido pelo 24 é 2. Então aquela fração é a fração meio, aquela mesma que a gente tinha visto no início da aula. Então na hora de fazer a multiplicação, olha como fica bem mais simples. Ao invés de eu fazer aquela série de contas, agora eu posso fazer simplesmente 2/3 vezes 1/2. Outro passo importante. Fração, lembra lá no início quando a gente falou que fração tinha uma ideia com a divisão? Então eu sei que eu estou aqui na operação fazendo 2 dividido por 3 multiplicado por 1 dividido por 2. Ou seja, aqui, ok, eu estou multiplicando diretamente. Mas quem não está multiplicando naquela operação está fazendo a divisão. Ou seja, eu posso fazer a divisão aqui para já ganhar tempo. Eu estava simplificando sempre a fração com ela mesmo, não é? Só que agora eu posso perceber que eu posso simplificar qualquer um que não esteja multiplicando. O 2 está multiplicando pelo 1. Se eu conseguisse simplificar os dois, eu não poderia, porque eles estão na multiplicação. Eu vou poder simplificar, no caso, esse 2 com esse 2. Por quê? Se eles não estão multiplicando entre si, eles estão dividindo. Então aqui eu faço a simplificação, 2 por 2, dividindo ambos por 2, fica 1 e 1. E agora fazendo a conta, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 1 é 3. Então aquela conta gigantesca que talvez a gente faria direto, a gente consegue perceber que ela é bem mais simples. Tranquilo? Ok, vamos lá. Alguma dúvida? Pode perguntar. O 2/3. Isso foi o que a gente fez no exemplo anterior. Como que a gente fez a simplificação? A gente foi dividindo por 2 várias vezes. Não sei se você lembra na hora da simplificação, a gente pegou 72 por 2, 36. Aí depois dividiu por de novo, até chegar no menor número. Eu só segui direto porque a gente já tem isso no exemplo anterior. Ok? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, vamos passar agora para a ideia da divisão entre as frações, que é o que a gente tem mais simples para poder trabalhar. Divisão entre frações. Pode entrar. Toda à vontade. Então agora a gente tem a ideia da divisão entre frações. A divisão, ela tem um detalhezinho só, mas que ela também é simples. A gente vai ver que na verdade a divisão a gente faz ela utilizando a multiplicação. Vamos direto para um exemplo para a gente não ficar muito em cima de teoria, em cima disso, que não tem necessidade. Mas, por exemplo, se eu quero fazer a divisão das seguintes frações, vou pegar o seguinte, vamos pensar em uma aqui, 36 sobre 48, e eu quero dividir isso por 24 sobre 3. O que a gente tende a usar aqui como raciocínio, até para lembrar o que a gente usa no caso da divisão? Aqui, a gente pensa o seguinte, 36 sobre 48 dividido por 24 sobre 3, eu posso entender da seguinte maneira. Lembram lá na escola que a gente começa a aprender as operações e a gente fala que algumas operações são inversas? A divisão e a multiplicação, elas são inversas, não são? O caminho de ida era a multiplicação, o caminho de volta era a divisão. São operações inversas. Aqui eu vou transformar essa divisão exatamente em uma multiplicação, utilizando o método do seu inverso. Então, se eu pegasse 36 e dividisse por 24 sobre 3, é como se eu fizesse o seguinte. Para eu mudar essa operação, eu não tenho que inverter? Então, basicamente, eu vou fazer isso. Eu tinha essa fração, 36 por 48, e queria dividir ela por essa. Mas, em vez de eu dividir, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar a operação inversa. A operação inversa não é a multiplicação? Mas, para isso, eu preciso inverter a minha fração. Então, aqui eu vou inverter. Ao invés de eu ter 24 sobre 3, eu vou ter 3 sobre 24.
Então, no caso da divisão, a gente usa a operação inversa. É o famoso lá, a famosa frase que fica na cabeça. Para fazer divisão, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Porque eu estou usando do fato de usar a operação inversa. Ok? Então, esse é o procedimento. Aqui, ó, é claro que agora a gente vai simplificar. Detalhe, eu queria muito conseguir simplificar o 48 com 24, não queria? Porque eu sei que eles são uma metade do outro, certo? Ia ficar os números pequenininhos. Mas lembra, agora é multiplicação, não é? O 48, de alguma forma, ele está multiplicando pelo 24, certo? E o 36, ele está multiplicando pelo 3. Eu posso simplificar quem está na multiplicação? Não posso. Então, não posso simplificar o 48 com 24. Posso simplificar outras coisas? Claro, posso e devo, para ganhar tempo, ok? Por exemplo, aqui eu tenho 3 sobre 24. O 24 é um número que divide por 3, então eu posso pegar essa fração e dividir ela por 3 em cima e embaixo. Aqui ficaria 1, aqui ficaria 8, certo? Beleza? Aqui também, ó, são números pares. Eu poderia dividir isso por 2, mas tentem imaginar números maiores que vocês conseguem simplificar, porque aí o caminho fica cada vez mais rápido. Por exemplo, 36 e 48 são ambos números que são multiplicados por 12. De alguma forma, eles são múltiplos de 12. Então, se eu chego aqui e simplifico 36 por 12, isso fica 3. Se eu pego 48 e simplifico por 12, isso fica 4. Então, ali agora, eu consegui simplificar bastante os meus números. Inclusive, eu consigo fazer essa multiplicação de uma maneira rápida. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 8 vai dar 32. Tá certo? Então, aquela divisão, ela se forma como o número 3 sobre 32. Ok? Vou anotar uma observação aqui, só para lembrar que para fazer divisão entre frações, multiplica-se o primeiro pelo inverso do segundo, ok? Então, observação, multiplica-se tá ok? Então, essas são as operações que a gente tem nas nossas frações. A partir daí, a gente vai começar a trabalhar em cima de problemas, que é o nosso foco de verdade. Era importante passar por isso, porque talvez tenha algum aluno que não estava familiarizado com essa linguagem. Agora está todo mundo no mesmo passo e a gente consegue começar a resolver exercícios. Beleza? Eu vou passar só distribuindo alguns exercícios e a gente vai começar a pensar em cima deles agora. Beleza?